Essa querida é minha primeira filha, ela nasceu em casa de uma forma não programada. E eu vou contar agora o meu relato de parto pra vocês. Tô tentando fazer um relato de parto já tem alguns dias, mas, né, ela acabou de nascer, tem 17 dias, então vai ter que ser assim na presença da querida. Ela nasceu em casa no dia 10 de dezembro, estava apenas eu e meu marido, e não foi programado. Nós tínhamos contrato de disponibilidade com a médica, com a enfermeira, mas ainda assim a querida quis vir nascer em casa, apenas na presença do pai e da mãe, no sofazinho aqui de casa. Ela estava com 37 dias, ou 37 semanas e mais um dia. E eu esperava que ela viesse na semana do Natal, mesmo falando a gestação inteira com ela, que não era para ela vir na semana do Natal, que era para ela vir um pouquinho antes, para que ela não disputasse o aniversário com o aniversariante mais importante do ano, que era Jesus, porque eu queria que ela tivesse um dia só para ela, né? Então eu não queria que ela nascesse dia 24 ou dia 25, mesmo a nossa data provável de parto sendo dia 29. Na segunda-feira, dia 8, eu tive consulta com a obstetra. Nós fizemos a avaliação, eu estava com 1 centímetro de dilatação, não tinha saído tampão, e isso é comum, uma dilatação não representa trabalho de parto, né? Assim como só a saída do tampão também não representa trabalho de parto. Então a médica falou: eu acredito que ela venha antes do Natal, mas a gente estava esperando ela completar pelo menos 38 semanas, que daria na outra segunda-feira, dia 15. Então pra gente tava muito tranquilo. Mesmo assim, no mesmo dia, eu cheguei em casa e fiz a malinha dela, já deixei tudo pronto, mas só fiz a dela, não fiz a minha, porque tava faltando umas coisas pra chegar ainda. Quando foi na quarta-feira, pela manhã, 4h47 da manhã, eu fui ao banheiro e senti, tipo, um líquido escorrendo. E falei assim, opa, acho que minha bolsa estourou. E ela é minha primeira filha, então assim, eu não tinha parâmetro, não sei. Por mais que eu tenha estudado sobre o parto, as coisas vão acontecendo e você não sabe muito bem o que espera, né? Na hora do vamos ver mesmo, na prática, as coisas são diferentes. Então eu voltei pro quarto e falei pro meu marido, acho que minha bolsa estourou. Aí ele, você tem certeza? Na hora que ele terminou de falar, você tem certeza? Saiu um monte de água, assim. Aí ele, eu acho que estourou mesmo. Aí, eram 5 horas da manhã, o que eu fiz? Eu peguei um tapetinho higiênico da minha cachorra, coloquei aqui no chão, e todas as vezes que eu levantava, eu ficava em cima dele, então eu conseguia analisar a cor do líquido para poder falar pra médica. Mandei mensagem pra médica e pra enfermeira obstetra, que era da equipe que eu tinha contratado, e falei, vou esperar elas me responderem. Eu não estava sentindo cólica, não estava sentindo contração, não estava sentindo nada. Então, a gente foi arrumar as nossas coisas pra ir pra maternidade. Eu fui tomar banho, lavar o cabelo e falei assim, secar o cabelo, porque eu não sabia que horas que eu ia fazer isso de novo. Então, eu fui aproveitar enquanto eu não estava sentindo dor. E foi isso que aconteceu. Eu liguei pra minha mãe vir me dar suporte, minha mãe veio pra cá. E minha mãe falou assim, ai filha, você não tem que ir pro hospital. E eu, não, mas a gente vai escutar a recomendação da médica. Porque eu falei assim, eu quero muito ter o parto normal, então eu vou fazer tudo exatamente do jeito que a médica falou, pra que não corresse risco de dar alguma coisa errada e ser interferência minha. Aí a médica me respondeu logo depois, né? Falou assim: olha, fica avaliando a cor do líquido, tá tudo bem. Fala com a enfermeira, a gente fala com a enfermeira falou assim: vamos começar a controlar as contrações, né? Pra ver se estava ritmando. Baixei o aplicativo, fiquei fazendo a contagem das contrações, mas as contrações não ritmavam. Elas começaram ali por volta de 11 horas da manhã, mais ou menos, uma cólica, uma contração, mas estava muito tranquilo. E assim, ela falou, tenta descansar, come, porque na hora do trabalho de parto mesmo você vai precisar. 2 horas da tarde a enfermeira veio aqui fazer o toque. E ela falou, você ainda tá com 1 centímetro, né? Então não tem muito que a gente possa fazer. A gente tem que esperar o trabalho de parto evoluir para que a gente possa fazer os exercícios e começar o acompanhamento de fato. A médica me mandou mensagem e falou assim, olha, como o seu trabalho de parto não tá ritmando essas contrações, eu quero te ver 5h30 da tarde pra gente poder fazer uma avaliação, pra gente ver como é que a gente vai seguir daqui pra frente. E aí, 5h30 da tarde, eu fui encontrar com ela na maternidade, que é um pouquinho mais distante aqui da minha casa, mas era onde a gente ia ganhar. Então eu fui, cheguei lá, eu pensei que eu já tava com uns 4 ou 5 centímetros, porque eu tava com um pouquinho mais de dor, e falei assim, acho que eu já vou internar. Então, peguei as coisas e já levei. Detalhe, tinha contratado uma fotógrafa também. Então, 5 horas da manhã, eu mandei mensagem pra fotógrafa. A fotógrafa falou assim, não, quando você for pra maternidade, você me manda mensagem que eu me organizo pra ir também. E aí, mandei mensagem pra ela, falei que eu iria pra maternidade e fiquei esperando. Aí ela falou assim, não, você me avisa se você for internar, se você for internar, eu vou pra lá também. E tá. Aí a médica fez a avaliação, eu estava com 2 centímetros de contração. Ela fez o deslocamento da membrana e falou assim, ó, a partir de agora, seu trabalho de parto vai evoluir, mas você só vai internar quando você tiver com 5 ou 6 centímetros de dilatação. E eu acho que isso vai acontecer por volta de 8, 9 horas da noite. Então, você vai pra casa, descansa, a enfermeira vai pra sua casa também, e vocês fazem os exercícios lá,
e é até o trabalho de parto. E a gente se organiza para quando for no horário você voltar. E assim eu fiz. Contudo, como eu disse, eu moro um pouco longe da maternidade. Então, no horário de pico, tava dando cerca de 1 hora, 50 minutos, 1 hora para chegar em casa. E nisso a médica também tinha passado um antibiótico, porque já tinha mais de 12 horas da minha bolsa rompida. E eu fui atrás desse antibiótico e não achava. E, inclusive, eu desisti. Mandei mensagem para ela e falei assim, doutora, mas você não acha melhor ficar por aqui, porque tá dando quase 1 hora para chegar na minha casa e tudo. E ela falou assim, não, porque eu só vou te internar quando você estiver com 5 ou 6 centímetros e você precisa ir para casa para encontrar com a enfermeira para poder fazer todo o acompanhamento, né? E assim, então a gente fez. Em nenhum momento eu até questionei, mas eu falei assim, vou seguir. Isso era por volta de 5h40, 6 horas da tarde. Então a gente pegou o trânsito e dentro do trânsito estava assim muito desconfortável dentro do carro. Mas na minha cabeça eu achava que estava desconfortável porque eu estava dentro do carro, porque durante o dia eu tinha tido as contrações e estava bem tranquilo. E em momento algum eu achei que meu trabalho de parto estava evoluindo tão rápido. Então, na minha cabeça, aquilo era o começo do trabalho de parto ativo e eu ainda ia demorar de 3 a 4 horas com aquela dor. E até então estava um pouco suportável. Mandei mensagem até para os meus amigos e falei, gente, tá doendo muito. E mandei mensagem para a enfermeira falando, olha, eu não tô conseguindo mais acompanhar as contrações porque tá doendo muito e eu não consigo fazer esse controle. Mas elas não estão ritmando. Então tinha contração que dava 7 minutos para vir, tinha contração que dava 4, tinha contração que dava 2, mas ficava 40 segundos, outras ficavam 1 minuto, então assim, não tinha nenhum ritmo. Como amor? Nós chegamos em casa por volta das 7 horas da noite. E eu pensei, vai ficar mais tranquilo porque eu vou conseguir levantar, vou conseguir ficar em pé. E quando eu fico em pé, eu sinto menos contração. Mas nessa hora, eu já tava sentindo contração, tipo, muito forte. Então, quando a gente entrou, meu marido mandou mensagem pra enfermeira e ela falou assim, vai pro banheiro com a bola de pilates e liga o chuveiro. E assim a gente fez. A gente foi pro banheiro com a bola de pilates. Eu tinha tomado um remédio pra dor que a doutora tinha falado, né? E quando eu sentei na bola de pilates, eu senti muita vontade de vomitar. E aí eu tinha estudado isso, né? De que quando a ocitocina tá muito alta, o trabalho de parto tá evoluindo, a mulher sente vontade de vomitar. Então eu vomitei. Só que na minha cabeça, o trabalho de parto ainda iria demorar muito, porque eu estava com 2 centímetros de dilatação. Nisso eu levantei, porque veio uma dor muito forte, e eu gritei com meu marido. Eu falei, eu não quero mais, eu quero cesárea, eu quero voltar pro hospital, e eu quero anestesia. E ao mesmo tempo eu pensava, como é que eu vou voltar pro hospital com essa dor aqui? No que eu fui sair do banheiro, saiu sangue, e eu falei, manda mensagem pra médica. E aí veio uma vontade muito forte de fazer cocô. Detalhe que quando eu cheguei em casa, na hora que eu cheguei, eu falei, eu quero fazer cocô. Então eu fui pro banheiro, fui fazer cocô. Foi o cocô mais dolorido da minha vida, porque tava vindo com muita contração. Eu fiz cocô, e depois eu fui pra bola de pilates e eu falei pra ele, eu quero fazer cocô. E aí eu senti uma bola de fogo saindo. E todo mundo falava pra mim que essa bola de fogo era o expulsivo. Mas na minha cabeça de pessoa estudada, ainda ia demorar muito tempo para isso acontecer, porque eu não estava em trabalho de parto ativo. Nisso eu coloquei a mão e aí eu senti, tipo assim, muita carne, muita pele, mas não era a cabeça dela ainda. E eu gritei e falei assim pro meu marido, tô sentindo vontade incontrolável de fazer força, manda mensagem pra médica agora. E aí eu saí do banheiro. E naquela hora eu só pensava assim, meu Deus, vai me estourar todinha essa menina. Tipo assim, tô fazendo essa força aqui involuntária, eu não tô com a dilatação total ainda e eu vou ficar toda rasgada. Era só isso que eu pensava. Aí eu sentei, tentei sentar na cadeira, não consegui, levantei de novo e gritei com meu marido, eu quero cesárea. Aí eu falei, eu preciso deitar. No que eu deitei no sofá, e aí eu gritei com ele. Ele já tinha mandado mensagem pra médica, aí eu gritei com ele e falei assim, eu quero fazer cocô. Aí ele, então faz cocô. Nisso ele tinha mandado mensagem pra médica, né? E a médica tinha mandado mensagem assim, manda foto do sangue. Aí, nisso, eu falei assim, que eu falei que queria fazer cocô, eu abri a perna, aí ele falou assim, o que é isso? Eu pensei, é o cocô saindo, né? Achei que era meu cocô saindo. Aí eu fui fechar a perna, aí ele, não fecha a perna. A criança saiu. Essa criança que está aqui no meu colo, ela saiu de dentro de mim, dessa forma. Assim, 20 segundos. Quando eu vi, tinha uma criança dentro, em cima de mim. Meu marido desesperado. Eu com a ocitocina lá em cima, extasiada, pensando, meu Deus, o que aconteceu? E meu marido pensando, hemorragia, meu Deus, só tá a gente aqui, o que vai acontecer? O que a gente faz? E vou pra parte 2.